Bem, falando de gerenciamento de crise, de exemplos de crise, né, antes mesmo da gente abordar os aspectos conceituais, aspectos doutrinários, aspectos operacionais para a resolução de uma ocorrência classificada como crise, nós vamos soltar um vídeo de uma situação que aconteceu no Fórum do Butantã, em São Paulo. A gente vai ver que a natureza da atividade do Ministério Público, na defesa do regime democrático, da ordem jurídica, órgão titular da ação penal, deixa o Ministério Público em evidência e traz para o ambiente do Ministério Público uma grande movimentação de pessoas e, assim como ocorreu no Fórum do Butantã, aquele perfil de pessoas, a gente vai ver lá um cidadão que causou uma ocorrência complexa, causou uma crise, esse perfil de pessoas também transita no ambiente dos nossos edifícios, dos nossos prédios, então nós, Ministério Público, precisamos estar preparados para situações dessa natureza e, naturalmente, esse é um dos objetivos da nossa ação de treinamento. Então vamos soltar o vídeo agora, vocês vão ver uma situação de ocorrência que vai ajudar a gente a compreender o conceito de crise, o que seria gerenciamento de crises, os critérios de ação, quais são assim, os fundamentos do gerenciamento de crise, quais são as características, né, de uma crise. Enfim, vamos soltar o vídeo para os senhores aqui. O homem que invadiu um fórum, dominou e ameaçou matar uma juíza, fala pela primeira vez. Ele foi preso em flagrante e pode pegar até 20 anos de cadeia. O Domingo Espetacular também levou a gravação da entrevista a uma especialista. Afinal, como explicar que uma pessoa sem antecedentes cometa um ato de tamanha gravidade? Cala sua boca que agora eu vou falar. Era uma quarta-feira comum em um fórum que julga casos de família de São Paulo. De repente, um homem descontrolado entra em cena. Você não é louco! Mais uma! Não é louco! Eu sou culpado de algum crime? Não, nenhum crime! Em um tipo de ataque raro no Brasil, ele agride e ameaça uma juíza da vara de violência doméstica. E vai falar você uma coisa, presta muita atenção. Ele é inocente. Eu sou seu o quê? pai, Eu sou o quê, senhora? Alfredo José dos Santos, de 36 anos, ameaça atear fogo na magistrada. Na mão direita, ele carrega um isqueiro. No chão, já havia espalhado um líquido inflamável. Tá filmado isso aí? A ação dura 20 minutos, até que um tenente da Polícia Militar aproveita um instante de descuido para imobilizar Alfredo e prendê-lo. A juíza Tatiane Moreira Lima, que foi agredida, era a responsável por julgar uma possível agressão de Alfredo contra a ex-mulher. Eu sou juíza. Cala sua boca que agora eu vou falar. O ataque à juíza foi no fim do mês de março. E só agora, Alfredo resolve falar. Alfredo parece ser um homem diferente daquele que fez refém e ameaçou de morte a juíza. Pra você e pro mundo inteiro. Agora, ele carrega uma expressão tranquila. Alfredo usa o uniforme do centro de detenção. Calça bege, camiseta branca e chinelos de dedo. Agradeço aos policiais que me deixaram sair vivo do fórum, eu agradeço isso. Os movimentos são calmos. Dá para ver que ele se esforça para controlar os próprios gestos. Alfredo está no 3º casamento e tem 3 filhos. Ele diz que trabalhou durante 15 anos como gerente de pizzaria. Nos últimos tempos, fazia salgados e bolos caseiros para vender. O que transformou o Alfredo naquele homem das imagens lá do fórum? Injustiça. A palavra é injustiça. Antes de tudo, eu queria pedir perdão à minha esposa, minha atual esposa, né, pelo constrangimento. Ela não tem nada a ver com isso, ela nem imaginava o que eu ia fazer. Né? Fiz tudo praticamente em 2, 3 dias. Pedi desculpa ao meu filho e à vítima, né, que é a juíza, né, do fórum. Né? Peço perdão para ela e para a família dela, mas como o meu caso foi uma injustiça, eu só desesperei.
Alfredo fala em injustiça porque nega ter agredido a ex-mulher durante uma crise no casamento. O processo começou em 2013. Ele também perdeu a guarda de um filho de 5 anos em outra disputa com a ex-mulher. No dia em que agrediu a juíza, Alfredo estava no fórum para uma audiência do processo de agressão. O caso corria em segredo de justiça, mas ele diz que existe um laudo nos autos, segundo o qual ele sofreria de um distúrbio psiquiátrico grave, a esquizofrenia. Quando é que veio na tua cabeça, tem que ser agora, eu vou ter que fazer justiça com as próprias mãos? Eu estava sendo advogado quando eu perdi a guarda, através da injustiça que eu te falei, inúmeras irregularidades, tentativa de me internar como louco. A lei praticamente totalmente a favor da mãe, e eu sem direito nenhum, não podendo abrir a boca para me defender. Uma das características da esquizofrenia é a alteração da percepção da realidade. Ou seja, o paciente não consegue definir claramente o que é verdade e o que não é. Além de negar que tenha a doença, Alfredo diz que não estava alterado de maneira nenhuma. Em nenhum momento você estava fora de si? Não, eu não uso droga, eu não bebo. Eu estava focado em uma coisa, é verdade. Eu sou culpado de algum crime? Não, nenhum crime. Tudo aquilo foi feito passo a passo como você tinha planejado? Não foi um planejamento, foi um desespero, não arquitetei a ação. Foi um desespero, o que eu vou fazer? Vou ser preso, minha mulher vai ficar sem a comida, minha filha vai ficar sem a fralda, não vou ter o Vinícius para ver. Foi um desespero, foi uma ação, não foi nada bolado, eu não fiz um esquema no papel, não. Foi de um dia para o outro. Você não é louco. Mais uma! Não é louco. Apesar de negar ter planejado o ataque à juíza, logo depois Alfredo se contradiz. Tá filmado isso aí? Como é que foi a chegada ao fórum? Foi um ato, foi 2, 3 dias, dia 28, dia 29, já estava praticamente com tudo pronto já e eu ia, porque eu não tinha outra saída, eu não tinha advogado, eu sabia que ia ser preso, porque a lei prende mesmo homens inocentes, sem averiguar se ele fez ou se não fez. É o que eu estou dizendo, ela não tem um hematoma, não tem um corpo de delito, entendeu? Não tem uma testemunha que fala, não, eu vi batendo. Ou seja, eu ia ser mais um preso inocente. Alfredo chegou ao fórum com muita antecedência e usou roupas que, segundo ele, o ajudariam a passar despercebido. Eu cheguei 8 horas mais cedo, eu já tinha visto o pessoal como chama, do ponto de ônibus ali vestido de azul e preto. Eu usei o mesmo uniforme deles para circular, sem chamar muita atenção, e foi isso. Sobre o material inflamável que usou para atacar a juíza, ele afirma que mentiu para a atual mulher. Tudo para não levantar suspeitas. Ela não sabia o que eu estava fazendo. Para ela era coisa de planta. Foi para aquela adubo de planta. Alfredo invadiu o fórum com bombas caseiras e coquetéis Molotov. Mas você foi com quantos coquetéis Molotov pro fórum? Ali, eu deixei... Você estava com 8, não estava? É isso? Estavam com 6 coquetéis. 6 coquetéis. Ali, e o que mais? Bomba caseira? Tinha 8 bombas caseiras. 8? Isso é um arsenal. Mas vamos concordar, eu não estourei nenhuma bomba. Não, tudo bem. Não estourei nenhum coquetel. Aquilo era simplesmente para minha segurança. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Tá filmado. Tá filmado isso aí? Alfredo entrou no fórum correndo por uma das saídas onde não há detector de metais. Um segurança tentou impedir a invasão e atirou, mas Alfredo não foi atingido e ainda conseguiu despejar gasolina pelo prédio. Ele ateou fogo nas escadas e seguiu para a sala onde atacou a juíza. Nas imagens, vemos que Alfredo queria ser gravado e queria mandar uma mensagem ao filho. Ele diz que é inocente e obriga a juíza a dizer a mesma coisa. E vai falar você uma coisa, presta muita atenção. Ele é inocente. Eu sou o quê? Eu sou o quê, senhora? Seu pai é inocente. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Fala o seu cargo nessa instituição. Eu sou juíza. Cala sua boca que agora eu vou falar. Amigos, eu falei pra vocês que eu ia provar. Mesmo debaixo da terra eu vou provar que eu sou inocente. Para o desembargador e presidente da Comissão da Segurança dos Magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação acende um alerta. É preciso melhorar a segurança de fóruns e tribunais.
Eu vejo como um caso que vai nos ensinar a evitar problema. Então, nós temos condição, por exemplo, de colocar, por exemplo, artefatos nas portas que impeçam uma entrada rápida. Na gíria policial chamado pinote, o sujeito entra correndo e faz alguma coisa. Pouco depois de a juíza ser rendida por Alfredo, os primeiros policiais chegaram. Ao ver a polícia, Alfredo diz que jogou uma mistura de óleo diesel, gasolina e óleo queimado no chão. Eu só joguei o líquido no chão porque eu vi os policiais vindo em minha direção. Quando eu vi, eu falei, agora. A princípio, eu só queria que ela dissesse a verdade. Quando eu vi os policiais entrando, eu falei, ó, na bolsa tem explosivos, químicos, e o chão tem líquido, tem a gasolina. O tenente da Polícia Militar, Ricardo Teles, participou da negociação. Ele diz que, ao entrar na sala, sentiu um cheiro muito forte de combustível. Ela estava toda embebida de combustível, ele pressionando pelas costas dela com a mão, ajoelhado com isqueiro, a todo momento ameaçando colocar fogo. A juíza pediu um cobertor. Ao pegar a manta jogada pelos policiais, Alfredo se distraiu. Nesse momento, aconteceu o resgate. Arremessei o cobertor um pouco fora da distância da mão dele, né? Ele teve que se mexer no local na hora, né? Ele saiu da região de conforto dele. Nessa dele sair da região, ele não conseguiu pegar. O que ele fez? Ele passou o isqueiro que estava na mão forte, né, para pegar o cobertor, para arrastar para a direção dele para outra mão esquerda. Ele perdeu um pouco da atenção. Nessa que ele passou o isqueiro para a mão esquerda, eu pulei, né? Eu já grudei a mão dele, já joguei a mão dele para o lado, né, meio que imobilizando. Aí o pessoal já entrou logo em seguida com o extintor, né? Coibiu algum risco de explosão ou de fogo. Já socorreu a magistrada, já socorremos o mesmo até a viatura, né? Para o tenente, Alfredo era capaz de levar a ação até o fim. Ele fez um sinal eminente que ele ia colocar fogo. Porque ele alegava que a vida dele já tinha ido embora, que ela tinha desgraçado a vida dele. Foi um momento falou, bom, se eu não tomar uma ação agora, ele vai colocar fogo na sala. Alfredo saiu do fórum preso. Ele vai responder por tentativa de homicídio, resistência e explosão. Pode ficar até 20 anos preso. Mas o que Alfredo queria com essa atitude? Veja que ele não consegue se explicar de maneira clara. A única maneira de se mostrar a verdade é através do sacrifício. Você coloca que você se sacrificou? Sim. Por quê? Por todos. Motivo? A verdade. A convite do Domingo Espetacular, uma psiquiatra forense analisou a entrevista de Alfredo. Segundo ela, as declarações dadas nesta entrevista não permitem diagnosticar Alfredo como esquizofrênico. Ele também não parece sofrer de nenhum outro problema psiquiátrico. É uma reação primitiva, é uma reação vivencial, anormal, reação primitiva. O que isso significa? Que você, diante de um fato, reage de uma maneira anormal, de uma maneira primitiva. Ele vai sentindo essa raiva que não passa, como ele diz, esse desespero. Isso vem se acumulando durante um tempo, né? Ele faz toda essa construção para agredir, para ser ouvido, para chamar a atenção. Mas e as consequências? Ele não mede as consequências. Ele é movido pela raiva. Para a psiquiatra, Alfredo precisa de terapia para tratar as explosões de raiva. Mas ela acredita também que ele tem a capacidade de entender o que é certo e errado. E por isso deve responder pelos próprios atos. Alfredo parece concordar. Suficiente para mostrar a verdade, para provar o que está acontecendo no sistema. Arrependimento? Total. Não faria de novo Não, se voltasse atrás? Nada. Olha onde eu tô. Imagina, ó, aqui, ó. Daqui eu vou colocar aqui, vou sair na algema, vou pra cela, vou ficar lá trancado. Imagina. Todo mundo lá, como eu disse, dependendo de mim, eu aqui, parado. Preso. Parado não, preso. Por culpa de quem? Da injustiça da justiça. Porque se a justiça tivesse cumprido corretamente, eu não tomaria nenhuma atitude errada. A culpa, você se coloca também como parte dessa culpa, não?
Eu sou culpado pelo sistema. O sistema me obrigou a tomar essa atitude. Se o sistema tivesse agido comigo corretamente, eu jamais teria tomado tal atitude. A atual mulher de Alfredo, a ex e a juíza Tatiane Moreira Lima não quiseram gravar entrevistas para essa reportagem. Eu sou juíza. Ela teve apenas escoriações e já voltou ao trabalho. Mais uma! 2 dias depois do ataque, a magistrada divulgou um depoimento. Graças a Deus, os danos físicos foram mínimos e os danos emocionais também. Não vou deixar que um maluco impeça que eu faça o meu trabalho, que eu exerça a minha função, um trabalho que eu amo tanto e que eu me dedico muito a essa causa da violência doméstica. Alfredo pede desculpas. Eu peço desculpa à sua família e à senhora. A intenção não era matá-la, jamais. Apenas chegar a esse ponto que eu estou aqui hoje, ter a oportunidade de me defender. 10 vezes! Você não é louco. Mais uma! Não é louco. Bem, falando do conceito de crise, né, inicialmente a gente deve abordar que crise, de maneira geral, é a quebra da normalidade, né? Pode ocorrer uma situação de crise em qualquer ambiente, em qualquer área de atuação. No nosso caso, da nossa ação de treinamento, nós vamos focar crise e o seu conceito relacionado àquelas ocorrências de natureza policial, aquelas ocorrências vinculadas à segurança institucional que podem ocorrer no âmbito do Ministério Público. E conceituando crise nesse cenário, nós temos que crise é um evento ou uma situação crucial, ou seja, uma situação decisiva, uma situação específica, uma situação diferente, que exige uma resposta especial da polícia. Nesse aspecto, a gente deixa claro que a gente está trabalhando essa ação de treinamento, mas crises dessa natureza, em geral, tem a polícia como órgão responsável para a sua resolução. Mas isso não impede, na verdade é muito necessário, que as instituições em geral estejam preparadas, tenham pessoas preparadas para dar uma primeira resposta, um primeiro atendimento e aí sim, preparado o terreno para um gerenciamento adequado, acionar a polícia para a resolução dessa ocorrência. Como nós falamos, uma resposta especial, ou seja, não vai ser uma resposta do dia a dia, por exemplo. No caso do Ministério Público, nós temos em quase todas as unidades aquele policiamento do batalhão judiciário, do dia a dia. Quando uma situação crucial, um evento crítico, uma crise ocorrer ou eventualmente acontecer no ambiente do Ministério Público ou qualquer outro local, a resposta vai ser dada pela polícia especializada. Nós vamos ver mais à frente que, dentre os passos que a gente dá inicialmente, um deles é acionar a polícia especializada para que ela dê uma resposta específica para essa ocorrência que é complexa. E esse atendimento, essa resposta vai visar sempre assegurar uma solução aceitável do ponto de vista legal, do ponto de vista ético e moral. A gente acrescenta aí até do ponto de vista social. Bem, mas que ambiente é esse? Quando a gente fala do ponto de vista legal, a gente quer dizer que a resposta que vai ser dada pela polícia, pelo organismo, pela organização que vai trabalhar o gerenciamento dessa crise, ela tem que ser amparada por aspectos legais, tem que estar alinhada com a lei, com a legislação, no nosso caso, a legislação brasileira. Do ponto de vista ético, ela também tem que ser aceitável, ou seja, quem está desenvolvendo a resolução dessa ocorrência, nesse evento crítico, não pode adotar procedimentos que não sejam aceitáveis pelos colegas de profissão. Ou seja, aquele grupo de profissionais que trabalham na labuta na mesma área tem que olhar para aquela resolução e entender que ela foi feita de acordo com parâmetros éticos, foi desenvolvida, gerenciada e resolvida dentro de parâmetros éticos aceitáveis no ambiente dos profissionais que atuam nessa área. E também tem que ser aprovada, ou aprovável, ou aceitável do ponto de vista moral, ou seja, alinhada a moral e bons costumes, ou seja, quem está fora do cenário, observando como essa ocorrência foi gerenciada e foi resolvida, tem que entender que ela atendeu os aspectos morais vigentes, aos bons costumes, e a gente vai ver mais à frente exemplos claros de como ou de quando, durante a resolução de uma crise, se adotam medidas que não são aceitáveis do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e até mesmo do ponto de vista legal. Falando do ponto de vista social também, os especialistas entendem que uma crise, sua resolução, tem que ser também aceitável do ponto de vista social, ou seja, em geral, a sociedade, vendo a resolução daquela ocorrência, vai entender como aceitável. Então,
Crise, um evento, uma situação crucial, diferente, determinante, importante, específica, né? Exige uma resposta especial da polícia, não vai ser aquela resposta do dia a dia. Vou precisar de gente melhor preparada, de policiais melhores treinados, treinados com o objetivo específico de atender ocorrências complexas, ocorrências dessa natureza. E compõe o conceito também que essa solução tem que ser aceitável do ponto de vista legal, moral, ético e até mesmo social. Sim, mas o que caracteriza uma crise, ou seja, qualquer ocorrência de natureza policial, qualquer ocorrência que envolva lá a participação da segurança institucional ou de colegas agentes de segurança institucional no âmbito do Ministério Público, podem ser classificadas ou consideradas crises? Não. Uma ocorrência para ser caracterizada como crise ou evento crítico, né? A gente tem aí que crise, evento crítico, ocorrência complexa são sinônimos nesse cenário que nós estamos conversando aqui. A gente vai ver que para que uma ocorrência seja caracterizada crise, né, um evento crítico, a primeira característica que ela deve possuir é a imprevisibilidade. Ou seja, ainda que a gente vislumbre que seja possível ocorrências complexas acontecerem no ambiente da nossa instituição, a gente nunca vai saber quando ela vai ocorrer, quem ela vai envolver, que instituições ela vai envolver. Então, essa questão da imprevisibilidade em relação a quando pode acontecer, quem vai envolver, é uma característica fundamental para que a gente conceitue uma ocorrência, um fato, como evento crítico ou crise. Uma crise também possui como característica a compressão de tempo. Quando a gente fala de compressão de tempo, não é a necessidade de rapidez e resolução da ocorrência, e sim a começar a dar uma resposta em relação a isso. É ter agilidade, ter rapidez, né, ter urgência em começar a trabalhar a sua resolução. A gente vai ver que, ao acontecer um fato dessa natureza, é importante que os primeiros passos sejam logo dados de maneira adequada para que essa crise não aumente de dimensão, ela não se alastre, ela não se torne difícil de gerenciar, ou mais difícil já de gerenciar, além do que ela já é pelas suas características. Também possui como característica a ameaça de vida, ou seja, é necessário que tenha a característica de ameaça à vida. Pessoas precisam ter suas vidas ameaçadas para que essa ocorrência seja caracterizada como crise. E aí, quando a gente fala ameaça à vida, nós não estamos falando apenas da vida do refém ou da vida da vítima. A vida de qualquer pessoa, né? Ocorrendo a ameaça à vida de qualquer pessoa nesse ambiente da ocorrência, essa ocorrência tem a característica necessária para ser considerada crise. Então, por exemplo, uma pessoa que num prédio qualquer, né, tenta ou quer se jogar pela janela, se jogar do topo do prédio, enfim, um típico suicida, ainda que a vida em risco seja a dele especificamente, não tenham envolvidos terceiros, a ameaça à vida dessa pessoa já é a característica necessária para compor aí o conceito de crise. Ok, senhores? Também é necessário aí a característica de necessidade de postura organizacional não rotineira, ou seja, é uma ocorrência tal que aquela postura normal do dia a dia da instituição responsável para resolver essa ocorrência não atende. É necessário uma postura diferente, uma postura de antecipação, de melhor preparação, de pessoas melhores treinadas, de grupos especializados para que essa ocorrência seja levada ao bom termo. Também há necessidade de treinamento prévio da instituição, planejamento analítico especial e capacidade de implementação, ou seja, além de ser necessário ter um planejamento prévio, né, e bem analítico de como vai se dar a resolução dessa ocorrência, é necessário também que a instituição, as instituições envolvidas na sua resolução tenham capacidade de implementação. Claro, também há necessidade de considerações legais especiais. Enfim, quais são os fundamentos legais para que eu consiga desenvolver uma alternativa, né, uma opção tática, o modo de operação, a decisão que eu tomei em relação a como resolver aquela crise? Tem que estar amparada em algum aspecto legal, em alguma excludente de ilicitude, seja legítima defesa, seja estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, enfim, o que está amparando aquele meu modo de atuação, as decisões que estou tomando em relação à resolução daquela ocorrência. Tem a questão de responsabilização civil, que questões de direito administrativo estão envolvidas, enfim. Uma ocorrência para ser classificada como crise vai demandar das pessoas que estão resolvendo essa ocorrência todas essas necessidades, dentre elas essas considerações legais especiais.
Bem, nós falamos agora sobre as características da crise, né? Ou seja, não é qualquer ocorrência, qualquer situação, qualquer fato que pode ser considerado uma ocorrência complexa, um evento crítico ou uma crise. Nós falamos que todos esses conceitos são sinônimos. É necessário que ela tenha algumas características, né? Imprevisibilidade, ameaça à vida ou ameaça de vida, compressão de tempo, algumas necessidades, não é isso? E aqui nós temos exemplos típicos de ocorrências que reúnem todas essas características. Inclusive podem, não é, acontecer em qualquer ambiente, inclusive no próprio ambiente do Ministério Público. Ocorrências com explosivos, né, ameaças de bomba, tomada de refém, captura de presos, incêndios de grandes proporções, ocorrências com suicidas. Nós falamos, né, que ainda que a ameaça da vida ou a ameaça à vida seja da pessoa que está promovendo o evento crítico, a ocorrência, ainda que apenas a vida dela seja a vida que esteja sendo colocada em risco, essa ocorrência vai ser classificada como crise ou como uma ocorrência crítica ou evento crítico, porque não existe hierarquia em relação ao conceito da crise de vidas, né? A vida do causador da crise, do policial, dos reféns, todas essas vidas têm como objetivo serem preservadas. Rebeliões em presídio também são um exemplo, desabamentos e muitas outras ocorrências, né? Contanto que reúna aquelas características mencionadas anteriormente, essas ocorrências poderão ser classificadas como crises. Bem, nós falamos sobre o conceito de crise, o cenário de crise que a gente vem trabalhar nessa sessão de treinamento. Nós falamos das características da crise, né? Citamos alguns exemplos aqui de ocorrências, de fatos que reúnem essas características. E agora nós vamos falar sobre o conceito de gerenciamento de crises, né? Até para a gente entender o nosso curso aqui, que é um curso de gerenciamento de crises ou de ocorrências da natureza que nós estamos conversando aqui. Então, o gerenciamento de crises, nesse contexto, é o processo de identificar, obter e aplicar os recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução de uma crise. Então, o que é importante de observar nesse conceito, ou nessa situação do gerenciamento de crises, é que não basta ocorrido um fato, né, a instituição competente ir lá tentar resolver essa ocorrência. Não, é importante, é indispensável identificar e obter para que seja possível ser aplicados os recursos necessários, ou seja, necessário que as instituições envolvidas na resolução de crises, ou que tenham competência para gerenciar crises, ou que sejam passíveis de sofrer, né, ser alvo de ocorrências dessa natureza, obtenham seus recursos, né, planeje, identifique que recursos são esses necessários para ser estruturados na organização para que, diante de uma crise, seja possível gerenciá-la da maneira mais apropriada possível. E, claro, os recursos destinados, né, à antecipação e prevenção, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nessa ação de treinamento, orientando todo o público envolvido, os participantes, a respeito de que medidas eu devo adotar, como eu posso dar suporte a quem é encarregado de gerenciar crises dentro da instituição, né? Ação de treinamento, ou seja, treinamento é uma das ações relacionadas à antecipação e prevenção de crise. E também, claro, como a gente falou, envolve medidas aí, ou identificação, obtenção e aplicação de recursos voltados à resolução da crise. E aí a resolução da crise é típica, né? É uma competência própria da polícia e ainda assim, no ambiente da resolução da crise, a gente falou anteriormente, repete aqui, os primeiros passos, né, em relação à resolução de uma crise, a nossa participação como agente de segurança institucional ou como público interno para facilitar o desenvolvimento, né, dessa metodologia de resolução dessa crise vai ser realmente muito importante. A gente vai ouvir falar na nossa ação de treinamento de alguns termos, algumas terminologias, então a gente já vai começar aqui abordando alguns termos para que a gente entenda melhor quando eles forem sendo mencionados durante a ação de treinamento. Um termo que a gente vai ouvir bastante é causador ou causadores do evento crítico, perpetradores ou provocadores do evento crítico. São aquelas pessoas, né, de maneira geral, falando de maneira bem ampla e geral, são aqueles indivíduos que dão causa à crise, que provocam a crise, né? E aí eles podem fazer isso por diversas razões, por diversas motivações. Nós vamos ver mais à frente a tipologia do causador da crise. Nós vamos ver que tem 3 tipos distintos, né, de provocadores ou causadores de evento crítico e, naturalmente, terão aí motivos diferentes para tomarem essa decisão de provocar uma crise.
Outro conceito importante que nós vamos ouvir bastante falar sobre ele no transcorrer da nossa ação de treinamento, é o gerente da crise. Ela é a mais alta autoridade policial responsável pelo gerenciamento da crise. Fazer uma parte aqui, como nós mencionamos no próprio conceito de crise, ela deve ser resolvida, né, pela polícia, ou seja, ainda que ocorrências dessa natureza aconteçam no ambiente do Ministério Público e que nós, agentes de segurança institucional ou público interno que participa da ação de treinamento, tenhamos ali algumas responsabilidades de condutas a adotar para colaborar com a resolução da crise, né, para facilitar a resolução da crise, é importante mencionar que o responsável pelo gerenciamento, até porque exige uma resposta especial, é realmente a polícia. E o gerente da crise é a mais alta autoridade diária que é responsável pelo seu gerenciamento. Ele vai ter o poder de decisão, né, sobre as ações que vão ser adotadas nesse gerenciamento. Ele vai adotar ali a política de administração da crise, ok? Outro conceito importante que a gente tem que falar é sobre o ponto crítico. O que é o ponto crítico quando a gente fala de uma ocorrência, né, dessa natureza, uma ocorrência complexa e tudo mais? É exatamente a denominação do local onde se instalou a ocorrência, ou seja, é onde está lá o refém, a vítima, o provocador da ocorrência, é o local em que o fato está acontecendo. Em outras palavras, é o espaço físico controlado pelo perpetrador, pelo provocador do evento crítico. Outro conceito interessante e terminologias que a gente precisa abordar agora é a questão da diferença, né? Quando se fala de gerenciamento de crise, muita gente acaba negligenciando falar sobre a diferença de refém e de vítima. Então, nas ocorrências que um perpetrador, um provocador do evento crítico, né, põe sob seu domínio a força um terceiro, uma pessoa, ela pode ser tanto refém como vítima. Ela vai ser refém quando, em relação ao motivo, por exemplo, ele é tomado numa ocorrência, né, numa situação de ocorrência, essa pessoa é tomada pelo provocador do evento crítico para garantir a sua vida, para garantir sua liberdade, ou seja, ele não tem nenhum vínculo, né? Ele não tem nenhum vínculo com um provocador do evento crítico, ele estava, por exemplo, praticando um roubo ou praticando um ilícito penal qualquer e se vê impedido de continuar pela presença da polícia ou de um terceiro e ele toma essa pessoa como refém, ela não tem nenhum vínculo com essa pessoa foi tomada para garantir que ele viva ou que ele se saia bem dessa ocorrência. No caso da vítima, num cenário parecido como esse, né, em relação ao motivo da tomada dela como sob domínio do provocador, ele geralmente é uma pessoa que tem vínculo com o provocador do evento crítico, geralmente por vingança, algum vínculo emocional. Então, por exemplo, quando a gente vê essas questões aí de situações passionais em que o autor lá de violência doméstica coloca, né, põe sob seu domínio a sua ex-companheira, é um exemplo crítico de que ela ali naquele contexto é vítima e não refém, diferente de um criminoso, por exemplo, que vai fazer um assalto e toma alguém como refém, aí nessa condição, claro, que não existe vínculo entre os dois, é uma pessoa desconhecida, tomada aleatoriamente para garantir a vida do bandido, a sua liberdade, outras situações mais, ela vai ser então, nesse caso, refém, tendo vínculo vítima. Outra diferença em relação ao valor, por exemplo. No caso do refém, o refém para o provocador do evento crítico tem valor. Ela é a moeda de troca, a garantia de que ele pode conseguir se sair bem ou trocar exigências com a polícia ou quem está resolvendo a crise. No caso da vítima, a vítima para o provocador do evento crítico, ela não tem muito valor, ela não tem valor algum. Ela, inclusive, tem raiva dessa pessoa, muitas vezes quer realmente eliminar a vida dessa pessoa. Então, do ponto de vista do valor para o provocador do evento crítico, ele é muito diferente em relação à vítima e refém. Quanto ao vínculo, geralmente o refém não tem vínculo com o provocador do evento crítico. Já a vítima geralmente tem um vínculo funcional, de parentesco, emocional, de amizade, ou seja, existe uma situação emocional envolvida neste assunto e essa pessoa toma essa outra sob seu poder numa condição de vítima porque tem ali uma situação prévia de relacionamento entre eles e isso ajuda a caracterizar esse conceito de vítima. Do ponto de vista do ponto crítico, do local em que essa ocorrência se dá, quando se fala de refém, geralmente o ponto lá, o local pode ser conhecido, geralmente aquele refém tomado lá
como a gente falou, no assalto, ou pode ocorrer o fato de esse local ser desconhecido, aqueles reféns sequestrados, por exemplo, levados para cativeiro, em que o local ou o ponto crítico não é conhecido. Geralmente, em relação à vítima, o ponto crítico é conhecido, né? A pessoa toma a outra como refém, é acionada a polícia, ou tendo conhecimento da polícia, ou uma ocorrência que acontece numa organização que as pessoas têm conhecimento, de maneira geral, acaba que esse ponto não é um ponto desconhecido, ok?